É com muita alegria que neste dia 20 de outubro o Papa Francisco canonizou 14 novos intercessores lá no céu, 14 novos santos que estarão, que foram elevados às honras dos altares. Eu vou citar aqui o nome deles, que foi Manuel Ruiz Lopes e 7 companheiros, membros da Ordem dos Frades Menores. Todos eles foram mártires, né? Também Francisco Motti e Rafaele Massacchi, que no caso eles eram 3 irmãos leigos que morreram também como mártires. E Giuseppe Alamo, que é sacerdote e fundador dos Institutos dos Missionários da Consolata e das Irmãs Missionárias da Consolata. Também tem Marie-Lenie Parades, fundadora da Congregações das Irmãs da Sagrada Família. Mas uma me chamou mais atenção, que é a beata hoje Santa Helena Guerra. Santa Helena Guerra hoje ela foi elevada graças inclusive a um milagre que aconteceu por intercessão dela, de um brasileiro que mora em Uberlândia, em Minas Gerais. Aqui diz o seguinte, que o brasileiro que recebeu o milagre da mais nova santa italiana se curou sem sequelas de um traumatismo craniano após 25 dias na UTI. Santa Helena Guerra, que foi canonizada hoje, nesse dia 20 de outubro, às 5 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, que no caso foi a missa que aconteceu lá no Vaticano, pelo Papa Francisco. Paulo Gotijo, que é enfermeiro, é um enfermeiro aposentado hoje, morador de Uberlândia, esteve presente na cerimônia do Vaticano e afirma ter sido curado por um milagre em 2010 pela então beata. Conhecida como a apóstola do Espírito Santo, um dos milagres que contribuíram para o processo de santificação de Helena aconteceu justamente no Brasil, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em virtude do milagre recebido, Paulo Gotijo e sua esposa Maria Roselli foram acompanhar de perto na Itália a missa de santificação que aconteceu hoje lá no Vaticano. A história, que culminou na publicação de um decreto pelo Papa Francisco no dia 13 de abril de 2024, reconhecendo o milagre atribuído à beata e abrindo caminho para ela se tornar santa, aconteceu em 2010. Na época, o enfermeiro que hoje é aposentado, Paulo Gotijo, tinha 49 anos e sofreu um grave traumatismo craniano e teve suspeita de morte encefálica, depois de bater a cabeça ao cair de uma árvore de 6 metros de altura enquanto fazia uma poda. Muito católica, a família de Paulo já conhecia a religiosa e foi a cunhada, chamada Marilda Fonseca, que deu início à novena para a beata Helena Guerra, junto de amigos pedindo a cura dele. Ela disse o seguinte: enquanto o Paulo estava no hospital, parentes e amigos vinham até nossa casa para rezar terços e rosários para Helena Guerra. Nós também começamos uma novena no hospital pedindo a intercessão da beata. Eu comecei a pedir para que ela pedisse a Jesus por um milagre surpreendente para mostrar para toda a gente o poder do sangue de Jesus, contou a esposa de Paulo, Maria Roselli. E continuou: após 25 dias em coma no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, os médicos deram poucas chances de que Paulo iria sobreviver aos danos causados pela queda
e caso se salvasse, teria sequelas graves. A família lembra que a situação de Paulo era tão grave que o caso dele passou a ser tratado dentro de um protocolo de morte encefálica. Assim, pediram ao pároco da igreja que frequentavam, William Eurípides Garcia, para que Paulo recebesse a extrema-unção, sacramento católico que consiste na unção do enfermo acompanhado de uma oração, na unidade de terapia intensiva. E o padre testemunhou falando o seguinte: eu levei o sangue de Cristo, que é o vinho consagrado, com a intenção de pingar algumas gotas na língua dele, para que ele pudesse ter ali a presença de Cristo, vivo e ressuscitado junto dele. Eu coloquei essas 3 gotas na língua de Paulo, onde ele abruptamente reagiu de maneira brusca ao tocar o sangue na língua. Uma pessoa que já estava com um quadro de morte, ter esses movimentos bruscos foi surpreendente. Eu fui pego de surpresa com esse milagre que foi imediato, lembrou o padre. Também quem testemunhou foi o próprio Paulo Gotígio, que disse o seguinte: quando pingou as gotas na minha boca, eu abri o olho, quis levantar, deitei de novo. Aí o doutor Milton mandou parar, falou para tudo. O cérebro do Paulo está normal, volta do jeito que está. Eu voltei e fui recuperando, recordou Paulo Gotígio. Os médicos voltaram a encontrar atividade elétrica no cérebro de Paulo, e onde esperavam sequelas gravíssimas, ficaram sequelas mínimas. Paulo teve alta do hospital no dia 30 de abril de 2010, ou seja, 25 dias depois da internação dele, que já estava dando por morte encefálica. Olha só que poder milagroso de Nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Santa Helena Guerra. Aí foi juntado inclusive várias documentações, e após a investigação e reunião de documentos, em 2013 a Diocese de Uberlândia encerrou o processo e encaminhou para Roma, que neste dia, lá em 2013, encerrou as investigações no Brasil. Os documentos foram lacrados e enviados para a Santa Sé para a Congregação da Causa dos Santos. Aí foi feito todo o processo de investigação, como é feito normalmente para milagres, para conferir se aquele milagre realmente... O que é um milagre? O milagre é uma coisa que não se explica, então é uma coisa de Deus. Então, e foi justamente isso que aconteceu, não teve explicação. O padre foi lá e já estava fazendo praticamente as orações para ele, para entregar, né, a alma e tal. E do nada, quando pinga as gotas de sangue de Nosso Senhor na boca de Paulo, simplesmente ele volta à vida. E neste domingo, dia 20, ele inclusive estava presente na canonização de Santa Helena Guerra. Eu, inclusive, tem imagens dele aqui no hospital, e também tem imagem dele no Vaticano, por ocasião da Santa Missa, que canonizou essas 14 novos santos da Igreja Católica. Então é isso, novos santos, novos intercessores que nós temos no céu nesse dia. Louvemos a Deus e que eles possam interceder por nós, que os novos santos possam interceder junto a nosso Senhor Jesus Cristo por mais milagres, e que eles possam abençoar a cada um de nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós.
Aproveito também para pedir a você que compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo.